Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e eu estou aqui com ele, o cara que está sempre presente. Não sei sempre, mas mais do que eu, provavelmente. Gabriel Divan, como é que estamos? Olha, a primeira pergunta que eu tenho é que inovação foi essa, assim, ó, que é, Vira Casacas? Não, tentar uma coisa nova, né, cara, de vez em quando. Ah, tá. Então parece que é gravado. Ah, é isso. Estamos aí, né, cara? Nem sempre presente, mas bastante presente, né? Assim como o senhor, por exemplo, que neste episódio o senhor estava nos boxes, é isso? É exatamente isso aí, cara. Estava fazendo meu tratamentozinho ali, né, com uma agulha de 3 centímetros enfiada no peito, e isso é que me fez perder uma conversa que eu tenho certeza que foi supimpa com o pessoal do lado B, ó. Desculpa, pessoal. Desculpa mesmo, queria estar presente, mas não deu. Olha, você que gostou de Wolverine Imortal, não perca Abal. Agora, tô brincando. É tipo aquilo lá, Bom. Cara, a gente teve uma conversa fantástica com os nossos parceiros aí, né? Quem já tá dando play no episódio aí já deve ter lido a respeito sobre quem é que tá aqui, qual é esse outro podcast irmãozaço que agora aterrissou aqui no Vira pra gente conversar um pouquinho. O episódio foi um barato, velho, foi muito bacana, teve momentos muito bonitos, inclusive, cara, porque eu vou reiterar o que os nossos dois convidados já disseram. Cara, o que a gente faz aqui, importa, cara. Importa. Às vezes parece que não. Às vezes tem algum milionário da boca mole aí que tenta esconder calvície. O cara manda foguete pro espaço, mas não consegue ocultar calvície. Esses caras nos tiram seguidores, né? Que nem tem rolado nos últimos tempos. Esses caras não entregam conteúdo. Soma-se lá com o outro stream, não sei o que também não entrega, não sei o que. E a gente continua aqui, mas o problema deles é que a gente continua, cara. Esse é o lance. Esse é o lance. Resiliência. Ah, cara, não estraga, velho. Porra. Daqui a pouco tu vai dizer que eu vou fazer uma tatuagem do símbolo do infinito, escrever num elo resiliência, no outro Carapanã, né? Opa, aí ficou bom. Gabriel, vamos pros nossos salves e depois dar uns recadinhos. Olha, tem muito salve aí e eu vou reiterar, hein? Os caras estão boicotando aí seguidores. É bom que quem anda reclamando que perdeu seguidores, aí tu vê quem é, né, cara? E aí tu pensa, bom, pelo menos enquanto o barco afundar, eu ainda vou estar do lado certo do converso. É exatamente. Mas isso vamos aí, lá, cara. vamos de salve que tem bastante gente aí que tá pedindo. Vamos mandar um salve aqui, cara, pro Leonardo Nap. Ele nos mandou um e-mail super bacana. Ele disse que é apoiador do Vira Casacas e queria pedir um salve pra filhinha dele, a Clara, que tem 5 aninhos de idade, nascida, olha só, Divan, nascida no mesmo ano em que ele passou a apoiar o Vira. Olha aí, cara, um salve pra Virinha, então. pra Vira Casaquinha, né? Ela vai ouvir junto, então, Gabriel. Clarinha, salve, Clarinha. Vira Casacas. Né? Muito bom. Mandar um salve pro André Espera, que está em Portugal. Espera, pra quem? Não. Ele mandou um e-mail super bacana, cara. Um e-mail longo, assim, sabe? Aquele negócio de compartilhar coisas com a gente mesmo, sabe? Essas coisas do Vale a Pena, sabe, Gabriel Divan? Essas coisas do Vale a Pena, assim. E ele pediu um salve pro Pet, né? Pro Juca, ou João Carlos quando faz coisa errada, sabe? Tipo, né? Se é, oi, Juquinha, vem cá, se fez uma coisa errada, João Carlos parou, né? Ele é um dogzinho que passou por uma pequena cirurgia que ele quebrou o tornozelo, sabe? Imagina o que ele andou aprontando. Pô, eu tinha uma sogra, uma época que tinha um cachorro que eu achava que o nome dele era Chambi, né? E aí um dia ela ficou brava com ele e ela deu um berro assim, Chamberlain, desça daí! Então pro Juquinha, mas coitado do Juquinha, cara, tá quebrado aí. Mas... Ótimo cachorro, péssimo negociador. Pois é. Mandar um salve pra Luciana, cara, e a Luciana pediu também um salve pra mãe dela, a Rosinha, que também é ouvinte do Vira, e é a grande responsável para a Luciana ser uma esquerdopata. Olha que legal quando tá na família, corre o sangue vermelho em família. É, cara, nem todas as mães, avós, tias aí, nem todas elas estão com tornozeleira eletrônica, né? E nem todas elas aparecem nos prints Minions lá, dizendo que é uma grande conspiração e que, inclusive, o ministro lá mandou matar o outro para poder instaurar o comunismo. Então, parabéns aí para a família que está unida nessa aí, né? E é uma família que não acha que o artigo 142 da Constituição, né, possibilita golpe de Estado. Passo Fundo a Porto Alegre, Gabriel Divan. Rosinha, sim ou não?
Rosinha, sim ou não? Não. Tem uma pizza boa lá no Rosinha, umas coisas boas. Ah, cara, o Rosinha melhorou, né? Tinha uma época que ele era... Alguns vão dizer assim, ele era raiz, e agora é Nutella, né? Ele melhorou bastante e tal, mas é que eu acho muito perto ainda pra parar, né? O problema é que o cara vai parar lá depois de Lajeado, tem aquele café ali que é quase na beira do rio. Sim, ali, na baixadinha. Isso, ali assim, é bom, ali é meio que na metade, né? Ali eu acho que já é mais coerente. O Rosinha é muito perto de Porto Alegre ainda. Vamos fazer um publi aí, Rosinha, o Staque. Café do Alemão. Lá. Café Staque. E mandar por fim um salve pro jurídico de Norá Vaqueiro. Thiago Dias, eu acho que é aqui, né? Por causa que é @ThiagoDiasCC. E ele pediu um salve pros manos dele de sessão de skate na Praça 15, no Rio de Janeiro. Aí eu respeito, esse eu vi, demais. Eu vi lá na rede, vindo de longe, eu disse, não, esse salve aqui vai ser pesado, hein, cara. Porra, cara, a galera andando de skate no Centrão, né? É isso aí, é tradição, cara. Seja aqui em Porto Alegre na Matriz, seja lá na Praça 15, ó, tá aí, tamo junto. Skate na veia dos irmãos, velho, é isso que eu tenho a dizer. Perfeito. E por fim, então, só fazer os nossos pedidinhos de sempre, Gabriel, né? Se você pode, se você tem como, se você gosta do Vira Casacas, do RT Comentado, do A Parte, né? Do Pontinho, cadê o Pontinho? As pessoas perguntam. Fabrício Pontinho trabalha ainda? Como é que é? É o liberal. É liberalismo. Esse é o liberalismo. Faça seu próprio horário, faça o seu próprio mercado. É isso aí, uma beleza. Mas cogite apoiar a gente, ele ajudar, a gente tá com novidades que daqui a pouquinho vão surgir, graças aos nossos apoiadores. Daqui a pouquinho vai ter coisa nova. 5 reaisinhos, 10 reaisinhos, quem sabe 20 reaisinhos, Gabriel Divan, lá no apoia.se/viracasacas ou na orelo.cc. Eu sou da teoria mais humilde de todas, cara. Eu já peço 5, porque 5 reaisinhos mensais faz tanta diferença pra gente, cara. Então assim, ó, eu vou dizer de novo, você aí com 15 reais, cara, você consegue apoiar 2 podcasts e um Substack, velho. Tá entendendo, cara? Assim, então, porra, tem aquele streaming daquele negócio lá que tu nunca olha na vida, que tu baixou lá e se inscreveu pra olhar um troço, um seriado e nunca mais ligou. Você tá pagando 36 aí por mês. O outro troço... 25 reais pra Globoplay não funcionar quando tu quer ver a eliminação da Bia. Olha ali, ó. Que a Bia era do bem ou do mal? Não, chata. E como é que foi o meu brother, o MC Bin Laden? Foi mal. Foi mal. Pô. Mas eu vi que ele durou bastante até, né? Mas é por causa que não teve oportunidade pra tirar ele. Mas enfim. Não teve chance de ser tirado. Exato. Que pena. Bom, mas falhou o Globoplay, né? Então assim, cara, pelo amor de Deus, velho, 5 reais mensais, seja no apoia.se/viracasacas, seja na orelo.cc, pelo amor de Deus, hein, cara? Vamos lá, vamos colaborar, porque a gente precisa, os nossos convidados precisam, se não for nós, tudo bem, tem gente boa também, se for a gente gosta mais, né? Não vou mentir. Mas se não eu, quem vai fazer você feliz? Exatamente, cara, se não eu, quem vai fazer você feliz? Né? E só por fim, Gabriel Divan, porque assim, às vezes o pessoal vai nas redes e diz assim, mas é que a direita, eles recebem milhões de não sei quem, não sei quem. Eles têm um cara que bota um monte de dinheiro, a gente tem números. Então 5 de um monte de gente vale muita coisa. Às vezes o cara diz, 5 pilinha não vai fazer, faz diferença, porque se um monte de gente fizer isso aí, a gente consegue bater de frente. Agora, se ficar no derrotismo do, mas o Elon Musk é que ajuda eles, então não adianta. Então a gente larga de mão. Então largamos de mão, derrotou, acabou, cara, fim de papo. Aqueles outros lá, o Brasil Tchonhonhon, aquele lá, né? Mandar um abraço pra galera lá, pro Normose, pra todo mundo que tá entrando na batalha. Esses aí, cara, não é o fulaninho de tal lá, não sei o quê. Tem uns fulaninhos grandes lá também, mas tem um monte de gente que vai lá e eu colaboro, não sei o quê. Então, 5 reais, cara, pô, eu vou mais uma vez reiterar. Só no programa de hoje, você, se porventura não conhece ou não achava até agora que vale a pena, você vai ouvir 2 podcasts em um, né? Porque tem 2 podcasts aqui nesse programa de hoje que merecem apoio. Então, vamos lá, cara, pelo amor de Deus aí, dá uma força pra nós. E ninguém quer enriquecer aqui, não. A gente quer pagar as nossas contas, pagar servidor, remunerar a galera que trabalha com a gente de uma maneira satisfatória, bacana, justa. Então é isso aí, cara. A gente tá aí pela luta, né? Enfim, né? Perfeito. Vamos pro episódio? Toca pro episódio, então. Pois é, galera.
Eu poderia dizer que estou aqui com o meu amigo Felipe Abal, mas o Felipe Abal ele foi ali comprar uma suquita e um risole de frango, né? E eu não sei se ele chega a tempo aqui. Mas o fato é que eu estou muito bem acompanhado, e quem está ouvindo o Vira está muito bem acompanhado junto comigo essa semana, porque eu estou aqui com dois camaradas aí que faz bastante tempo que a gente queria trazer eles aqui juntos, então, maravilha, juntos e misturados, então, é em dobro, melhor ainda. E eu tô falando de uns caras aqui que, bom, quem ouve o Vira Casacas já sabe, né? Aqui não tem fã de canalha, então, por conseguinte, né? A contrário senso, a gente é fã desses caras aí. Diretamente do lado mais A possível da podosfera brasileira, mas do lado B do Rio, eu tô falando aqui com Caio Belandi e Fagner Torres. E aí, rapaziada, como é que tá? Eu tô bem. Obrigado, Divan, pelo convite. Beleza, Caio, tamo junto. Tô bem, tô tranquilo. Prazer participar aí com vocês, cara. Fiquei honrado com o convite, Divan. Só quero dizer uma coisa para você e para o nosso ouvinte aí. Eu tô gravando de casa também e tá só eu e minha cachorra aqui, né? Minha cachorra é um amor, mas ela é um pouco escandalosa às vezes. Então eu vou fazer o possível para falar o mais rápido possível antes que ela comece a latir, porque ela às vezes começa a latir do nada, né? Então, vou falar tentando impedir que ela interfira no nosso papo, e assim que acabar a minha voz, eu vou fechar o microfone. Mas é um prazer estar com vocês também, assim, né? Acompanho também o trabalho de vocês já há muito tempo. Uma honra ter sido convidado. Olha aí, vamos lá, que o papo parece que vai ser bom. Pô, vai ser bom, mas aqui a gente é, né, como dizem ultimamente, a gente é pet friendly, né? Então, né, se ela quiser participar aí também, né? Qual é o nome dela? É Fiona, porque ela é uma ogra. Não foi a gente que escolheu, não, já chegou aqui com esse nome. Mas ela é um cachorro muito parecido comigo, né? Porque ela chegou cheia de problemas psicológicos. Então, para evitar novos problemas psicológicos da cachorra, a gente já manteve o nome que ela tinha, né? Se a gente mudasse o nome, seria mais um trauma que ela teria na vida. Então, para evitar novos traumas, ficou o nome que ela chegou da rua, é Fiona. Olha aí, ó. Olha aí. Bom, a gente já então, nesse começo do programa, já fica sabendo bastante sobre uma das possíveis participantes, a Fiona, mas a galera quer saber também sobre os dois convidados principais de hoje, né? Só para lembrar uma coisa aqui, desde quando vocês têm o lado B, cara? O Vira é de 2017, né? Imagino que a gente é meio contemporâneo. Nós somos, bom momento a todos, né? Agora me apresentar aqui. Nós somos contemporâneos, sim. Nós somos de agosto de 2016, ou seja, a gente é um irmão um pouquinho mais velho de vocês, acompanhamos o trabalho de vocês aí desde então, acho que é um trabalho muito similar, né? A gente tem uma linha editorial muito, muito similar dos temas abordados, da forma que a gente aborda, embora aqui a gente tome o mate gelado e vocês aí o mate quente do Shima, a gente acaba se unindo aí pelas questões políticas que a gente vê no Brasil, mas também por muito da comunicação, né? Vocês fazem esse papel aí de observatório da imprensa, como nós fazemos semanalmente, a gente olhando aí a forma que a comunicação hegemônica lida com alguns assuntos, quase todos. Então a gente se identifica muito, é um prazer enorme estar aqui. A gente já fez crossovers antes, né? Na época do Alcide, a gente gravou aí 2 programas, se eu não me engano, com o pessoal do Vira, então prazerzaço estar aqui para a gente desabafar, né? Com os ouvintes aí, que tem muita coisa pra gente desabafar. E já de antemão também já deixo aqui o convite que a gente já fez em off pro Divan estar aqui na bancada do lado B para poder tomar esse mate gelado aí, para ensinar para ele como se toma mate gelado. Não, mas esse aí não precisa ensinar, porque esse é uma delícia, cara, esse aí. Principalmente se botar o outro tonel do limãozinho junto ali, né? Meu Deus do céu. Mas vamos lá, né? Vamos lá, porque essas duas feras aqui estão falando que são um pouquinho mais velhas que a gente, estão fazendo um trabalho que dizem eles é similar, estão abordando questões parecidas, mas deve ter algum desavisado aí, deve ter alguém com não muito bom gosto ou não com alguns bons amigos para indicar coisa boa, que não saiba exatamente qual é o pastel, qual é a moral aí do lado B do Rio. Então eu vou pedir para que vocês façam também uma apresentaçãozinha um pouco mais formal de cada um aí, explicando de onde vem, para onde vai, né? E aí depois a gente conversa aí sobre
cores preferidas e times e camisetas e coisas parecidas. Mas vamos lá. Então, já que a gente começou com o Fagner e foi pro Caio agora, vamos fazer o contrário aí. Caio Belandi por Caio Belandi, tentando ser rápido, que é sempre difícil ou fácil quando a gente fala sobre cimento. Pra mim é muito difícil. Aliás, pra bancada do lado B toda, é muito difícil ser rápido, sucinto. Sou jornalista, né? Sou bacharel em Direito também. A minha primeira formação é em Direito, mas optei em sair pela área. Meu sonho era ser jornalista. Só que do meio desse sonho, o Brasil deu a guinada, que a gente viu, né? Quando eu entrei na faculdade, já começa ali o golpe em Dilma Rousseff. E aí acabei que meu sonho virou militância, né? Virou luta. Então a gente acabou... A carreira acabou me esbarrando com o Fagner, né? A gente trabalhou junto enquanto eu estagiava num jornal aqui do Rio, que também era um jornal nacional, para concurso. Então a gente acabou ficando amigo ali na época da Copa, a Copa do Mundo, né? Da Copa das Copas de 2014. A gente afinou a amizade ali e começou ali mais ou menos um laboratório do que seria o lado B, né, anos depois, né? Eu costumo dizer que o Caio Belandi que deu certo é o Caio Belandi panelista do lado B do Rio, né? É o que eu acho que faz valer minha biografia até aqui, é o que eu sou reconhecido pelo meu trabalho, principalmente nas redes. Eu fico muito feliz por causa disso, pelo trabalho que eu faço no lado B. Já fiz outros trabalhos um pouquinho menos legais do que o lado B, bem menos legais, não muito relevantes, mas foi o lado B que abriu essas portas mesmo para mim. E basicamente, resumir, vou deixar o Fagner complementar, o lado B surge exatamente naquele vulcão que a gente vivia no golpe em Dilma, né, ali em 2016. A gente, muito indignado, decide dar microfone, né, dar abertura para as nossas indignações e forma o lado B, Fagner capitaneando a galera aí, fazendo a escalação, convocando todo mundo, para dar voz um pouco aí à classe trabalhadora, né? A gente queria muito ser um contraponto. A gente sabe que a gente não tem o tamanho dos grandes veículos, mas a gente queria fazer um contraponto à mídia hegemônica, que só tinha um discurso único contra a Dilma naquela época. Quem lembra, quem era contra o impeachment, lembra bem o quão solitário, quão difícil eram aqueles dias, né? Eram dias que parecia que só tinha gente. Não tínhamos, éramos muitos, mas estávamos silenciados, escanteados, oprimidos. Então o lado B serviu um pouco para dar essa voz também. E o Fagner que convocou o time, ele que foi o parreira do lado B, ele pode contar um pouco melhor a história. Olha aí, que apresentação de luxo essa aí, hein? Agora, pra atiçar os ânimos aqui, eu vou dizer, Fagner, tem que fazer igual ou melhor aí, cara. Tá? Sentiu o drama, hein? Pois é. Não, mas o Caio resumiu bem e explicou bem. A gente nasce de um momento difícil do Brasil, né? O golpe. Tem alguns amigos meus que costumam dizer, nas nossas rodinhas de conversa aqui, de amigo mesmo, que eu fui, pelo menos desse grupo, eu fui uma das primeiras pessoas a antever o que ia acontecer com o Brasil ali, já naquele momento que o Aécio Neves não reconheceu a derrota da Dilma em 2014. Já naquela época ali eu já falava que o Brasil muito provavelmente passaria por um golpe político, que eu só não sabia ainda como aconteceria. Se seria por arma ou seria parlamentar, midiático, e acabou sendo parlamentar midiático, né? E aí, quando eu tive essa vamos chamar aí de premonição, né, que os meus amigos falam, eu comecei a ficar cada dia mais angustiado vendo o que a mídia estava fazendo com o governo, num conluio com o parlamento, não proibindo a Dilma de governar. E esse conluio midiático que foi o estopim para que eu pudesse ter a ideia de criar o lado B. E aí tive o insight de convocar o Caio, como ele explicou, era meu amigo ali de 2014, a gente se conheceu ali mais ou menos na Copa de 2014, e aí em 2015, ali já final de 2015, início de 2016, eu pensei no Caio,
Pensei no Alcísio, na época, que escrevia junto comigo na ESPN, a gente tinha um blog de futebol na ESPN, e o Daniel, que era um meu amigo economista de esquerda, né, um dos poucos que eu conheço, acho que, na verdade, é o único que eu conheço, que é meu amigo, né? E aí eu reuni o time e falamos, cara, a gente tem que fazer um programa de podcast, a gente tem que fazer um podcast que seja um contraponto à mídia hegemônica. É óbvio que a gente não vai ter o mesmo tamanho, mas a gente tem que colocar para fora as nossas indignações e colocar para fora um discurso diferente desse discurso único que a gente vê na televisão. Não tem debate, né? São todos conservadores ou ultraconservadores. Né? Não tem um contraponto progressista de esquerda nessas opiniões. Né? E aí assim nasceu do lado B. E aí, falando um pouquinho de mim, assim, eu sou jornalista também, como o Caio, né? Já fiz de tudo um pouco na área de jornalismo, já trabalhei em redação, já trabalhei como assessor de imprensa, já fui ghostwriter, já fiz um monte de coisas. Algumas eu me orgulho, outras nem tanto também, acho que é normal, né? Mas nunca trabalhei para fascista, né? Porque trabalho a gente tem várias biografias, a gente só tem uma. Então, isso eu posso dizer que nunca fiz. E aí, estou aqui. Hoje eu trabalho com meio ambiente, trabalho na área de meio ambiente, com comunicação e meio ambiente. Então, viajo muito Brasil, conheço outras realidades, visito muitas comunidades que só o trabalho mesmo poderia me dar a oportunidade de conhecer. Conheço muita realidade diferente dessa nossa sudestina, de grande centro, aqui do Rio de Janeiro. Né? Viajo muito para comunidades quilombolas, aldeias indígenas, comunidades ribeirinhas. Faço muito trabalho voltado para essa questão de meio ambiente, preservação, educação ambiental. E, concomitante com isso, trabalho no lado B, né? Faço trabalho no lado B junto com Caio, Daniel e Luara hoje, atualmente. Olha aí, show de bola. Então, geralmente quem ouve Vira Casacas, ouve lado B, conhece também, está por dentro, né? Mas quem eventualmente não está, então, se liga nessas feras aí, lado B do Rio, todas as plataformas, todo lugar aí, tá que nem a gente, então, por favor, né? Vamos fortalecer. É um dos pontos sobre os quais a gente vai acabar falando também aqui, né, galera? Tem que fortalecer os nossos, velho. Pelo amor de Deus, cara. Se fosse uma questão ainda do cara reclamar de variedade ou de qualidade, mas não, cara, tem muita oferta de muita gente, muita coisa boa, e tem pessoal que fica aí, né, arrodeando em torno da mesma lamparina, né, enfim. Mas isso vai vir no nosso papo. Eu queria começar a conversa de agora colocando uma questão que o próprio Twitter do lado B, e vocês dois, assim como eu, Felipe, o Carapanã, toda a nossa galera, assim como as nossas instituições, né, o Lado B e o Vira Casacas, são muito ativos nessa plataforma aí que, né, o patrão lá, o dono, ele insiste em tentar convencer a gente de que não vale a pena, né? A gente fica lá de chato, porque a gente construiu, conquistou muita coisa lá a partir daquele site, a partir daquela rede, mas enfim... Aconteceram algumas coisas nos últimos dias, então, e isso vai ser abordado também, mas eu queria, então, começar com essa questão que eu vi no Twitter do Lado B, na conta oficial, que aí, né, quem segue o Vira Casacas já segue lá, né, porque se não seguir ainda tá vacilando. E vocês comentavam a respeito da questão do Roda Viva, que, lamentavelmente, na outra semana, conseguiu colocar 2 horas de espaço para um energúmeno, né, para um idiota, para um criminoso, para um dos responsáveis pela situação horrorosa que o nosso país se encontra, né, e por algumas chagas que estão difíceis de cicatrizar. E vocês falavam que o Roda Viva não tem impacto de audiência de massa que, quiçá, um dia já teve. Ele não tem impacto no sentido de gerar ou gerir, né, o que vai ser o trend, o que vai estar na boca do povo, não necessariamente. E em relação a uma galera que mistifica um programa como esse, em relação a uma galera que são os brincando, né, que a galera chama os cracudos de política, ele vai ter uma noção de impacto totalmente diferente. Agora, não deixa de ser uma questão que a gente está combatendo, porque eu, o Felipe aqui, por exemplo, a gente é do direito, né? Até me surpreendeu essa informação do Caio, eu não sabia, né? Pulou para alguma coisa mais
legal, né? Ou talvez mais emocionante? Esse é outro papo. Eu posso um dia conversar só sobre isso, mas... Pois é. Por aí porque eu queria, de fato, mas eu sou só um bacharel, já esqueci tudo, tem tanto tempo que eu não sei nem mais nada. Mas aí, ó, eu e o Felipe, a gente é do direito e a gente não tem pretensão nenhuma, a gente sempre fala, né? Nós não somos jornalistas, o que a gente faz não é jornalismo. Tem gente muito boa fazendo jornalismo, né, que você pode acompanhar também, não precisa trocar um pelo outro, mas a gente acaba sendo comunicador. E eu entendo, e eu meio que consigo dimensionar na pele o drama de vocês, porque vocês são jornalistas e estão querendo fazer um trabalho que, além de tudo, com conhecimento de causa e com métier, com chão, é jornalístico. E aí a gente vê, por exemplo, que as bestas do apocalipse continuam por aí, né? O doisladismo, né? O chapa-branquismo, o jornalismo que anuncia o que fulano declarou, né? Quer dizer, não faz juízo de valor contra golpista, o jornalismo aquele do contraponto, né? Que está perfeitamente ilustrado naquela tirinha da Laerte, né? É o debate entre o revólver engatilhado e o alvo, né? É mais ou menos isso. Essas bestas do apocalipse estão por aí. Então, assim, por mais que não tenha um grande impacto no sentido de ser um jornal nacional ou uma novela ou coisa parecida, nós temos ali um espaço onde supostas cabeças pensantes e suposto jornalismo de naipe arrojado, né, com tarimba, está lá falando com Flávio Bolsonaro, como se fosse assim um grande opositor do governo Lula. Quer dizer, é um jornalismo que se diz de vanguarda, de coragem, mas não faz a metade, nem um quinto, nem um 25 avos do que um lado B faz, né? Porque não tem coragem de perguntar para o cara a respeito de absolutamente nada que interessa, nada que possa levar ele a ser colocado numa mínima saia justa. Não estou nem dizendo que vão escrutinar, que vão interrogar o homem, mas vão colocar o cara mais ou menos no sufoco. Não tem nada disso. E esse é o jornalismo que, durante muito tempo, né, aproveita uma carona de trabalhos como o de vocês para pegar e dizer assim, ó, não, nós somos pela democracia, nós somos não sei o quê, tá? A democracia dá uma olhadinha pro lado, né? Os caras já escaparam lá no carro dos Mandrake, né? No carro dos vilão. Como é que fica essa questão, cara? Eu quero ouvir vocês ao vivo falando por aquilo que a gente conseguiu ler no Twitter, que obviamente foi um comentário direcionado para um lado, mas dá para explodir para outros, né? Acho que tem várias camadas aí, Divan, que a gente pode pincelar pelo menos aqui, né? Uma delas e aí o que eu falei, foi o que escrevi lá, mas eu evidentemente assinei pelo lado B, porque eu sei que falo pelo veículo. Uma delas é a questão estética, né? E aí eu falo quanto jornalista também. O jornalismo mainstream, ele tem uma questão estética ainda muito forte da coisa da televisão, né? Primeiro, e do próprio nome, né? Então, assim, o Roda Viva, ele outrora foi um lugar onde passavam-se os chefes de reportagem, os editores-chefes, né? Os grandes nomes do jornalismo, principalmente de São Paulo, mas que tinham alcance nacional, nos anos 80, 90, principalmente, até o final dos anos 2000 ali ainda um pouco. Né? A televisão era o principal canal de comunicação, a TV Cultura nunca foi um canhão de audiência, mas você tinha lá o chefe do Estadão, você tinha lá o chefe da Folha de São Paulo, bons repórteres, alguns bons repórteres de fato passaram por lá, como Bob Fernandes, outro dia eu estava vendo até um Roda Viva lá com ele e tal. Então essa questão estética pega muito ainda, porque as pessoas que hoje, da minha faixa etária, por exemplo, que cresceram vendo esses caras, que muitos têm referência a esses caras, acabam se colocando ali, né? Você fala, caraca, pô, tô vendo aqui o Roda Viva igual o editor-chefe da Folha fazia na década de 90. E vou repercutir aquilo, embora aquilo dê traço na audiência, né? Então tem essa coisa da nata da intelectualidade ter passado por ali. Hoje a gente vê, primeiro, que a televisão não tem esse alcance todo, o jornalismo mainstream já não tem esse alcance todo, já não tem essa importância toda. Então isso é bem anacrônico. Esse acho que é o primeiro ponto. E aí o segundo ponto é que o próprio jornalismo faz muito mainstream, né, o jornalismo hegemônico dos grandes veículos, que é o quê? É essa retroalimentação, né? Então o que ele faz? Por exemplo, a gente abre aqui qualquer canal hard news aí da TV a cabo e a gente vê pautas que simplesmente não afetam ou afetam muito pouco ou diz muito pouco respeito aos trabalhadores, né?
Por quê? Porque são as pessoas que consomem aquilo, a grosso modo, o público, se você for ver lá a tal da persona, né, o público-alvo, são pessoas de classe média alta, né, que se importam, por exemplo, com a bolsa de valores, né? A gente sempre vê, caramba, a bolsa caiu, a bolsa subiu, a ação subiu, o dólar isso, o dólar aquilo. Claro que isso tem impacto na macroeconomia como um todo, evidente, mas eu estou falando assim, tem muito menos impacto do que algumas coisas que a gente vê aqui, que a gente sente na pele, aqui no nosso bolso e tal. E isso vai se retroalimentando, porque são as pessoas que pautam esse debate, ou seja, o grande capitalista que vai pautar esse debate é o cara que está assistindo, né? Então ele vai se retroalimentando. O jornalista se sente um pouco, é uma crítica que a gente sempre faz, né? É muito comum que o grande jornalista se sinta um pouco do patrão, né? Ele acaba sendo a voz do patrão, ele acaba muitas vezes, imensa maioria das vezes, bons jornalistas acabam sendo o rosto do veículo, né? E emitindo as opiniões a partir do viés que o veículo deseja. E é sempre importante que se diga, o jornalismo, como tudo na vida, não consegue ser neutro, não pode ser neutro, não existe neutralidade. Você sempre tem um viés. Você pode ser ético, você pode ser sincero, né, honesto no que você está dizendo, mas com um viés. Então, acho que o Roda Viva, nesse sentido, tem um pouco desses dois elementos, né? E eu queria só ter a oportunidade de perguntar para a Vera Magalhães, a quem eu não tenho o menor apreço, o que ela sentiu recebendo ela como apresentadora, acredito que talvez até editora-chefe, não sei como é que funciona, o grande rosto do Roda Viva é ela, como é que ela se sentiu levando Flávio Bolsonaro, né, uma figura proeminente do bolsonarismo, que leva o Bolsonaro no nome, ela que foi tão perseguida durante o bolsonarismo, né? Eu queria fazer essa pergunta para ela enquanto pessoa, né, porque tem esse detalhe. E aí, só para fechar e passar a bola para o Fagner, é bom que se diga também para a gente contextualizar. O Flávio, ele é dito por muita gente como o mais político dos Bolsonaro, né? Ele é o que circula bem entre os políticos da direita moderada, da chamada direita moderada, né? Da chamada direita fisiológica e tal. Ele é o que é menos roupagem fascista, né? Então, acredito que isso também conte na hora de chamar o Flávio, né? Para validar esse discurso, que é fato, né? Que as pessoas, inclusive pessoas de esquerda, dizem isso, que o Flávio é o melhor trato, é o mais político, é o cara que mais aberto, é o que menos fica escrotizando as pessoas em público e tal, e de fato isso acontece mesmo. E aí acho que o Roda Viva o que faz? Valida isso, né? Levando um cara como ele para ser aí o grande nome da oposição ao governo Lula. Né? É isso. E tem uma outra coisa também que acho que a gente não pode perder nunca de vista, né? Quando vai fazer esse debate, e aí utilizando o exemplo da entrevista do Flávio no Roda Viva, né? Entrevista que eu obviamente não fiz questão nenhuma de assistir, acredito que nenhum de nós aqui na mesa. Mas a gente nunca pode perder de vista que quem paga a banda escolhe a música, né? E a TV Cultura, embora seja uma TV pública, né, diferente dos outros canais de televisão do mainstream, ela também tem um patrão, tem alguém por trás dela, né? E por trás dela, hoje, nada mais está o principal candidato ao espólio do bolsonarismo a partir do momento que Jair Bolsonaro for preso, né? Porque inelegível ele já está, e a gente espera que preso ele seja em breve. A gente acha que está demorando. Mas aí o principal herdeiro desse espólio é o Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo e que é o chefe da TV Cultura, né? A TV Cultura de São Paulo ela é ligada à Fundação Padre Anchieta, que é, por si, vinculada ao governo do Estado de São Paulo. Então, tem um claro interesse político de compadrinhamento, vamos dizer assim, de duas figuras que são proeminentes do bolsonarismo, mas eu não vejo o Flávio como um herdeiro político do pai, um herdeiro de espólio de votos para a presidência da República, por exemplo, ao contrário do que vejo no Tarcísio, que é o governador de São Paulo, atualmente. Ele já é vendido como uma figura de centro na grande mídia, né? Uma figura de centro que se elegeu com o discurso da extrema-direita, né? Que no governo do Estado está aplicando a política
de extrema-direita, sobretudo no que tange ao setor da segurança pública, né? A gente está vendo aí o número de violações de direitos aumentar exponencialmente no governo dele, número de chacinas, enfim, é um governo de extrema-direita, de uma televisão que é comandada por esse governador de extrema-direita, que tem interesses políticos e eleitorais no espólio do voto, né, do pai do Flávio Bolsonaro, que foi entrevistado, né? Então é tudo um grande circo, né? É tudo um grande teatro de uma televisão que não tem absolutamente nada de neutra, não tem absolutamente nada de imparcial e que está ali para poder cumprir fins eleitorais daqueles que os dirigem atualmente. Como falei, enfim, é um governo de extrema-direita. Então a gente nunca pode perder de vista isso. Eu quando fiquei sabendo dessa entrevista, em primeiro lugar, eu fiquei muito chocado, né? Eu não sei porque que eu me choco ainda com essas coisas, mas eu fiquei chocado de saber que o Roda Viva daria palco para essa figura que, embora, como o Caio falou, né? Ele é tido como um político de fino não, né? Mas de bom trato ali nos bastidores, ali nos corredores da República. A gente já entrevistou o Marcelo Freixo, né, que é a total antítese, né, do bolsonarismo, e o Freixo já disse para a gente que, cara, o Flávio, se você procurar lá a entrevista do Marcelo Freixo, entrevistas antigas ao lado B, você vai ver que ele fala, cara, eu tinha um bom relacionamento com o Flávio no parlamento, conversava com ele conversava comigo, contava piada, mas assim, a gente sabe que isso é uma coisa, né? Mas a política da qual ele vem, ele nasce, cresce, se reproduz, é tão abjeta, grotesca, grosseira, violenta quanto a do pai e quanto a de outros elementos da extrema-direita que já existiram no Brasil e no mundo. Assim. A gente sabe das ligações obscuras que ele tinha, por exemplo, com o Adriano da Nóbrega, com a mulher do Adriano da Nóbrega, com a mãe do Adriano da Nóbrega, que foi funcionária no gabinete dele, que era, né, o principal dedo ali do escritório do crime, que está por trás de tantos crimes que aconteceram no Rio de Janeiro ao longo dos últimos anos, né? Então, assim, não tem nada de verniz ali. É uma figura tão perigosa, violenta e abjeta quanto o pai que usa os microfones para debochar da vacina, para debochar de quem está morrendo com falta de ar, para debochar de negro ou de homossexual. É tão violento quanto, embora não deixe transparecer tão abertamente. Então, tudo isso é um grande teatro, assim, é um grande teatro. Eu fiquei muito chocado quando fiquei sabendo da entrevista. Na mesma hora, até fiz um tweet falando sobre isso, assim, questionando a Vera Magalhães, no caso, que é a apresentadora, mas aí depois eu até me arrependi de ter questionado a Vera, porque, embora ela também seja uma figura controversa, eu acho que nesse caso, como disse antes, né, cara, quem manda no programa, quem manda no canal, quem manda no programa, quem manda na apresentadora hoje é um governo de extrema-direita. Então a gente não sabe até que ponto foi imposta essa entrevista. E é muito provável que tenha sido. Agora, isso tudo remonta ao que eu falei na minha apresentação. Mas biografia foi o que você falou. Biografia é o que eu só falei, tem uma, né? Biografia a gente só tem É. uma, emprego a gente tem vários. Né? Isso aí vai de acordo com a consciência de cada um. Eu estaria na apresentação desse programa com um candidato desse? Eu posso assegurar para você que não. Eu me retiraria tão logo fosse imposta uma entrevista como essa. Né? Mas, enfim, cada um com a sua consciência e cada um, quando chegar lá o dia da prestação de contas com o Todo-Poderoso, que olhe para trás e veja aquilo, né? Como o Brizola dizia, né? O que carregou na sua mochila. A minha mochila, eu sei que tem coisas pesadas, mas não tanto ao ponto como entrevistar o Flávio Bolsonaro, por exemplo. E de Vera Magalhães a gente também não espera consciência. Pois é, cara. Mas nessa mesma linha, e concordo e assino embaixo com o que vocês estão colocando, a gente tem que lembrar de uma coisa que é muito louca, né? Existe um grande debate há um bom tempo em se tratando, principalmente dessas redes sociais, que depois eu até queria ouvir vocês um pouco sobre isso também. Elas deixam de ser simplesmente fonte de pauta ou de personagens, né, para virar uma espécie de veículo para depois virar uma coisa que é meio que em si mesmada, né? O conteúdo é gerado, produzido e publicado para atingir, né,
um certo nicho e uma certa camada e um certo público da rede social, o que faz com que a rede em si, de uma maneira, acabe pautando muito a coisa, né? E essa rede, ou essas redes, elas não estão aí como quem, né, pega um ônibus e sobe nele e vão ver para que lado vai essa linha aí. Não, bem pelo contrário, né? Nós temos aí uma questão que é muito planejada e, em alguns casos, não é assumido que é planejado, né? E vocês podem ver toda a rebolada que o dono do Meta, do Facebook, do Instagram, fica dando ao longo dos anos, até em congresso americano, para tentar escamotear o fato de que, e mal escamoteado, né? Porque no fim é obrigado a admitir que sim, direciona conteúdos, que controla coisas, que tem dados, que faz esse tipo de leitura. Agora, o outro, esse aí que comprou a nossa rede preferida e que quando ele não tem nada o que fazer, ou ele tenta mandar, né, uma piroca para a lua, né, ou ele tenta vir aqui legitimar golpe no Brasil, é o último passatempo aí dessa figura lamentável, né, a gente percebe que, cara, a orquestração é muito mais do que aquela piada que eu poderia fazer com vocês, né? O jornalista versus o dono do jornal, né? E a gente sabe quem é do quê. Mas agora, não tirando da reta, né? Alguns jornalistas que são, né? Acham que são do mesmo naipe do time do dono do jornal. Mas enfim, né? O que acontece? A gente está vendo que o jogo é sujo. O jogo é mais do que sujo, porque a gente não consegue nem ter um espaço onde você tenta reverberar a opinião. Eu não sei se com vocês aconteceu isso na semana passada e com o lado B também, mas eu, assim como muita gente notou, de uma hora para outra começa a perder seguidores, de uma hora para outra começa a aparecer mais conteúdo claramente indesejável, quer dizer, alô algoritmo, alô CIA, alô Zuckerberg, alô o outro lá, o do foguete, vocês que estão nos ouvindo aqui, vocês conseguem perceber claramente o que a gente gosta e o que não gosta, né? Pois é, cara, tá aparecendo cada vez mais coisas e pessoas desagradáveis. Isso para não dizer naquele descontrole total dos meus nus, né? E tudo mais, cara. Então, como é que a gente lida com isso? Porque, velho, não é só o seu Flávio, não é só a sua família odiosa, não é só essa gama de puxa-sacos que estão aí, não é só o jurista que de tempos em tempos ganha um espaço lá para falar que um artigo da Constituição que claramente não prevê um golpe possibilitaria um golpe. Não é nem só isso, cara. Quando não tem isso que já nos assombra, tu vem um mega bilionário lá e começa a alimentar teorias conspiratórias dentro de um espaço que a gente, inclusive, costuma usar. E a gente sabe que não é exatamente salubre, mas a gente gosta e já tirou bons resultados dele. Então, cara, é um clima meio de tristeza, né? Esses dias, inclusive, você falou aí do Twitter, né? X, sei lá como é que chama. Literalmente apareceu para mim uma propaganda do Starlink. Nunca tinha aparecido. Agora direto, agora pra mim da semana passada pra cá, direto. Começou a aparecer, doideira. Bem, eu acho que isso tem um pouco a ver também, como você falou, né? Isso é um projeto internacional, a gente precisa ter isso em mente. A extrema-direita não surge do nada, de maneira localizada, né? Cada qual a sua maneira, porque também o fascismo tem ele coloca a máscara que convém, né? O próprio bolsonarismo, né? A gente vê tem um bolsonarismo para cada tipo de grupo social, né? São vários bolsonarismos e não por acaso o fascismo é assim também. E isso tem a ver também, com certeza, com a eleição dos Estados Unidos esse ano, né? Acho que ano passado a gente ficou mais tranquilo quanto a isso, acho que a gente navegou em águas um pouco mais calmas, embora a gente sabia que estavam ali, as coisas estavam acontecendo, mas esse ano eles deram as caras mais fortes. Tem eleição municipal no Brasil, que também é fundamental para o jogo político democrático, né? E para as alas bolsonaristas também. E essa eleição do Trump, né? Que eu acho que é bem definitiva. Eu costumo falar, Divano, lá do B, e nas conversas, e nas redes sociais, que uma onda fascista como a do Brasil durar 4 anos eu acho muito pouco. Eu sempre achei que quando a gente entrasse nessa onda, essa onda não ia durar 4 anos. É muito difícil a gente ver uma conjunção de capital, grande capital, com militares, com setores da mídia, com setores da Big Tech, se juntarem para fazer uma política e ficar só 4 anos no poder. Então eu me emocionei bastante em 2022 quando a gente ganhou a eleição, porque eu não esperava e eu achava que não ia dar, e até hoje não sei muito bem como deu.
Então, isso quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Que acho que a gente vai viver um rebote, vai viver um refluxo, estejamos preparados, não acabou. É claro que arrefeceu, ficou mais tranquilo, a gente consegue pautar algumas coisas, consegue sobreviver mais pessoas, né? Porque a gente viu literalmente muita gente morrer por causa de Jair Bolsonaro na presidência. Centenas de milhares de pessoas morreram de fome, de sede, de tiro, de Covid, de tudo. Mas isso é uma questão global que vem forte, né? E isso envolve, evidentemente, as Big Techs que estão aí com nossos dados, com tudo que a gente tem, né? O Elon Musk, ele é um símbolo disso, porque ele não tem escrúpulos nenhum de ainda ideologicamente ou esteticamente, imageticamente, se alinhar, né, a esses quadros, né? Mas a gente sabe que o interesse da grana, ele é fundamental para qualquer grande empresário dessas Big Techs, dos setores de informação, dos setores de comunicação e tal, né? Então eles vão onde tem grana. E em última análise, é sempre importante a gente sempre ressaltar, né, que a gente vê essa mídia, a gente vê, às vezes, algumas empresas, alguns grandes empreendimentos mais moderninhos, mais liberais em alguns conceitos e tal, mas no fundo, né, a gente sabe o que acontece na hora da crise, na hora da guerra, para onde os ditos liberais vão, né, para qual front eles vão. Então a gente está brigando aí com os grandes grupos de comunicação, as grandes famílias de comunicação que mandam na comunicação do Brasil há muitas décadas, e também estamos brigando com as Big Techs, que são grupos diferentes, que têm dinheiros diferentes e tal, mas que na hora H, se for necessário, eles vão se unir de alguma forma, né? O mote deles vai ser o mesmo em algum momento. Hoje eu acho que até tem alguma divergência por questões econômicas, mas na hora H a gente sabe que se for para massacrar a gente, eles vão se unir. Então são dois fronts diferentes que a gente tem que atuar. É difícil, é muito difícil. A gente está falando de muita grana, muito poder. Acho que teria que começar cumprindo o regulamento, a regulação jurídica que a gente tem, por exemplo, quanto às concessões de TV e rádio. Já seria muito útil se a gente começasse a cumprir as determinações e as leis que tem sobre concessão pública, já existem há muitos anos, e a gente vê claramente que não são cumpridas e nada acontece. E a partir daí também é um discurso que a gente deveria estar comprando também de regulamentação das redes sociais, de um mínimo de transparência, né? Que, pelo visto, não vai acontecer tão cedo. E aí, assim, só complementando o que vocês dois disseram, o Divan, na apresentação dele do tema, falou sobre a tristeza, né? Eu já passei da fase da tristeza, assim, se existe o luto pelo Twitter, né, pelo X, sei lá, o nome que está se dando, eu já passei, já a fase da tristeza dentro desse luto já passou. Eu não sei exatamente qual, acho que eu estou na fase da resignação, como você mesmo falou, Divan. Eu também venho notando já há mais de um ano, cada vez que eu entro, hoje eu sou um usuário muito mais regrado, eu uso bem menos do que eu usava alguns anos atrás, mas cada vez que eu entro no Twitter eu percebo que eu tenho menos seguidores e, assim, mesmo que eu não fale, porque, assim, você pode perder seguidor pelo que você fala, né? Às vezes você pode desagradar os olhos de quem te lê, mas no meu caso eu venho perdendo, inclusive, seguidores sem falar nada, então acho que não é uma questão de desagrado, é uma questão que a gente não sabe muito bem como que está se dando, mas que está se dando para muita gente, sobretudo essas pessoas que estão ideologicamente contrárias a, vamos chamar de linha editorial da plataforma, que eu acho que é isso. Assim, eu acho que o Twitter, como se o Twitter fosse um jornal, hoje ele teria uma linha editorial. Assim, e aí a linha editorial é a linha editorial da Gazeta do Povo, por exemplo, é a linha editorial do Brasil Paralelo, de toda essa corja que não se furta a inventar teoria de conspiração, a inventar fake news, a descredibilizar instituições e pessoas que têm a sua credibilidade, a sua reputação ilibada de muito tempo, né? Como, por exemplo, fizeram com o Instituto Butantan na época da vacina da Covid, né? Então, assim, eu já estou nessa fase da resignação. Eu acho que
dificilmente, por mais que a gente tenha aí uma memória afetiva e uma construção de relação que a gente construiu a partir dessa plataforma antes, né, das coisas serem tão escancaradas como são hoje, a partir da compra desse bilionário sul-africano aí, cuja história de vida é muito interessante que as pessoas busquem procurar saber, para saber de onde vem a fortuna, né? de quem é a herança, por que tem tanto dinheiro, porque isso é um mito meritocrático de que as pessoas são bilionárias, milionárias porque merecem, né? Mas não sabem, né, quanto de sangue está em cada tostão de dólar que aquela pessoa tem, as histórias em que foram construídas essas fortunas. E no caso do Elon Musk, enfim, fortuna construída em cima da exploração de diamantes em território africano. Então, enfim, imagina quantas pessoas, né, foram escravizadas, morreram, né, para que hoje um cidadão como esse, né, um red pill, né, vamos chamar dessa forma, como esse, né, tenha o dinheiro que tenha e arrote o poder que tem a ponto de interferir nas nossas vidas. Nós que somos meros mortais, trabalhadores, enfim, que estamos tentando construir um mundo diferente, um mundo um pouco mais justo, né, menos violento, mas a ponto de interferir na nossa vida. Então, eu já estou resignado, assim, eu acho que é daí para baixo. É óbvio que a gente tem a possibilidade de regulação. Eu acho que o fato dele ter atacado frontalmente as instituições brasileiras a partir do ministro Alexandre de Moraes talvez acelere essa discussão sobre regulação de rede social, mas tenho ainda também meus receios até com o próprio discurso da regulação, porque, embora a mídia mainstream ela não seja regulada, né, no caso, por exemplo, das TVs, as TVs são concessões públicas que estão lá, e tem documento, tem lei, tem edital, tudo bonitinho, o que essas TVs devem seguir para poder, né, terem as suas renovações de concessão, para não sofrerem sanções, não sofrerem multas. E, no entanto, a lei ela é cuspida e rasgada todos os dias e as empresas fazem o que querem, as empresas de comunicação fazem absolutamente o que querem. Então, eu não sei até que ponto só a regulação ela também pode ser eficaz na melhoria dos serviços prestados por essas big techs, por esses aplicativos que a gente se habituou a utilizar e a formar relação, a formar opinião, né? Não sei como vai ser. É muito triste, mas é um caminho que é difícil ver volta, né? É difícil. A gente tenta, tem esperança, mas é difícil ver volta. Olha, eu vou aproveitar essa última colocação aí do Fagner. Eu vou dizer que eu conheci esse senhor pessoalmente, ainda que a gente não tenha conversado muito naquela ocasião, era muita gente, né? Em 2018, naquele evento fantástico que a gente fez lá em São Paulo, na Taperá. O Caio ainda não conheço pessoalmente, né? Mas quando eu voltar logo para esse lugar que eu amo de paixão aí, que é o Rio de Janeiro, eu vou telefonar para vocês e nós vamos armar essa pendureta aí. Mas eu vou lembrar, Fagner, daquela vez, daquele evento, porque a gente fez então uma congregação dos podcasts, né, da nossa base, da nossa galera, daqueles que poderiam ser ditos do nosso lado, e fizemos um evento onde todo mundo debateu, discutiu, trocou ideia, e foi muito bacana por vários sentidos, mas teve uma questão lá que não me traz boas recordações, que é o estado de ânimos que todos nós estávamos, porque a gente estava diante, né, de um cenário onde a eleição ainda não tinha acontecido, mas já estava bem direcionado o que ia acontecer em 2018. A gente está diante de uma questão que, para nós, eu vou usar o padrão de comparação mais simples, tá? Para nós que temos coração, ia acontecer naquele momento uma coisa que a gente não sabia e não tinha a dimensão, né? Não tinha dimensão, por quê? Porque não é a direita, ou o conservadorismo, ou um cara mais quadrado, ou um cara mais... Não. O que ia vencer lá, e a gente viu, né, era uma outra coisa. Uma outra coisa que a gente, nesses 4 anos, se apavorou tanto com a facilidade com as quais alguns ditos liberais, como lembrou o Caio, vão para esse lado, assim, ao menor sinal, com o menor problema, e a gente se apavorou, inclusive, junto com alguns desses que bancaram um troço desse, mas depois viram até para eles que era demais, cara.
E aí eu vou complementar depois aqui, mas o Fagner já está aqui pedindo para fazer uma parte aqui. Não, só para você lembrar, você falou desse dia que nós nos encontramos, nos conhecemos, e você falou do nosso estado de espírito naquele momento, e eu não sei se você lembra, aquele evento foi no dia da manifestação do Ele Não, né? Era um dia que a gente poderia estar com um ânimo até um pouco mais revigorado, porque a gente sabia que aquela manifestação seria muito grande, como foi muito grande no Rio, em São Paulo, e em outras capitais, mas a gente estava em São Paulo especificamente. A gente saiu daquele encontro e foi para a Avenida Paulista participar da marcha e tal, mas mesmo assim, mesmo a gente vendo a Avenida Paulista lotada, as mulheres se posicionando diretamente, e aí a gente tem que frisar isso muito, assim, foram as mulheres brasileiras ali naquele ano, em 2018, que pegaram o touro na unha e foram as primeiras, assim, enquanto vamos chamar de categoria, né? A primeira categoria a se colocar frontemente contra aquilo que se anunciava, que era a eleição de Jair Bolsonaro, né? Foram as mulheres que foram para ruas e que lotaram as ruas, dizendo que aquilo ali não podia acontecer, que aquilo seria terrível, e acabou sendo. Mas mesmo a gente estando ali naquele momento, um momento que tinha milhões de pessoas nas ruas pensando como nós e com o medo o mesmo medo que nós tínhamos, nem aquilo foi o suficiente para poder, como você muito bem colocou, fazer com que nós pudéssemos mudar o estado de espírito. Assim. A gente foi eu particularmente fui naquela manifestação, sabendo da importância que eu tinha que ir, assim, eu tinha que ser um a mais ali, mas sem muita esperança de que as coisas pudessem mudar, mesmo a partir daquele grito que foi posto para fora. Assim. A gente tem 40, quase na faixa eu já passei dos 40, não sei você, Edvan, Caio está quase lá, está com 30 e pouco. A gente nunca viu uma declaração de veto a um candidato presidencial tão grande como aquela. Foi a primeira manifestação de veto assim, declarada. Assim, né? A gente tem a eleição de 89 para cá e nenhum candidato teve uma manifestação de veto tão veemente. E mesmo assim, com a manifestação de veto tão veemente, se elegeu com o pé nas costas, né? Se elegeu com tranquilidade e quase se reelegeu depois, enfim, e aí é um outro assunto. Mas é isso, assim, é um momento muito difícil assim, que a gente está vivendo, um momento de tentativa de contenção, de total esgarçamento da relação humana. Assim. A gente está vivendo num momento em que a vida está valendo muito pouco, aquilo que nós somos está valendo muito pouco, porque eu posso ser o maior monopólio da virtude enquanto ser humano, posso ser um ser humano intocável, sem nenhum tipo de defeito, que a partir do momento que eu morrer, basta que uma pessoa diga que eu fiz isso, isso, aquilo, outro, e o linchamento está feito. Então, a vida, os valores, eles estão valendo cada vez menos, tão pouco quanto nunca. A gente estava tendo, no lado B, recentemente, uma discussão sobre isso, quando a gente fala, por exemplo, do caso Marielle, Enfim, a Marielle, que era uma parlamentar que poucas pessoas conheciam no Brasil até o dia que ela foi assassinada, ela era conhecida no Rio de Janeiro, e a partir do momento que ela morre, eu nunca tinha visto algo tão orquestrado na vida, assim, porque eu estava ainda sofrendo o assassinato dela, pela proximidade que a gente tinha, porque eu acho que já contei essa história, minha esposa era amiga dela de muitos anos, de décadas já, então a gente tinha uma proximidade, então eu ainda estava sofrendo pela morte dela, pela execução dela, sem nem entender exatamente o que tinha acontecido, e já estava tendo que me indignar com o que estava sendo dito sobre ela nas redes sociais, assim, invenção de que ela era mulher do Marcinho VP, de que ela tinha ligação com o tráfico, que ela era isso, aquilo outro. Então, assim, a gente não está tendo tempo nem de chorar os nossos, na verdade. A gente, enquanto chora os nossos, já estamos tendo que gritar que os nossos valiam, que os nossos eram boas pessoas, que os nossos eram pessoas que se preocupavam com as outras, que se preocupavam com os direitos de todos, que todos os seres humanos têm que ter dignidade. Então, não tem tempo nem mais para isso. Assim. As relações
humanas, a vida humana, de uma maneira geral, e principalmente nessas plataformas que a gente se acostumou a utilizar, como Twitter, Facebook e outras, valem cada vez menos, né? Mas aí, ó, esse exato ponto que eu ia chegar, né? Por quê? Porque a gente viu se eleger naquele momento, é por isso que eu fiz aquela lembrança, né, Fagner? Porque, como tu bem disse aí, foi um momento de celebração, de encontro de gente querida, de gente que batalha, de gente que se admira. Poderia ser uma coisa assim, poderia ser lembrado como um dos grandes sábados, né, dos nossos últimos anos. Mas não, ele fica com aquele gosto amargo, porque quem se elege não é só o que a gente estava acostumado a chamar de direita. Não é só um conservadorismo, né, como o do Aécio Neves, não é só essa questão desse tipo de política que tenta passar um verniz, não. Era uma política que é a mais velha do mundo, mas se auto-intitula nova. É a política que não está lá para fazer um combate de pautas, é a política que está lá para assassinar reputações de pessoas que são vítimas de assassinatos reais, né? Isso é uma coisa que até hoje eu não consigo entender e eu fico enraivecido com isso, porque é os caras que passam o dia inteiro falando de bandido bom é bandido morto, sendo que eles são amigos de bandido, e quando morre uma pessoa pelas mãos de bandidagem, aí eles vão lá e detonam a imagem da pessoa, né, como se ela fosse a culpada de alguma coisa e não ela que tenha sido vítima da violência. Cara, então assim, se elegeu e se cristalizou e se fortaleceu no Brasil, porque não vamos esquecer que a coisa não é só eleição, nem só cadeira executiva, a coisa é ideologia, a coisa é tráfico de informações, a coisa é instaurar coisas no imaginário da galera. Então, se cristalizou no Brasil um tipo de política, um tipo de ideia, um tipo de subjetividade, um tipo de viver a vida, né? Porque é mais do que tudo isso, é um modelo de vida, um modelo de vida de merda que esses caras propõem. Se instalou e a gente está tendo que resistir a partir dos aparelhos que a gente tem, e aí é muito engraçado, né, cara, porque a gente não tem a grana, a gente precisa do apoio dos nossos ouvintes, dos nossos colaboradores, a gente precisa de força dos amigos, a gente precisa de fazer coisa que nem a gente está fazendo agora, de um ajudar a espalhar a mensagem do outro. A gente não tem os grandes, né, meios conosco, né, porque ao contrário daquele burro lá que se acha perseguido, né, ele acha que ele tem os meios de produção, né, e tanto é verdade que ele está banido, né, dos tais meios de produção que ele achava que ele tinha, lá, aquele idiota, né, não vou nem falar o nome, né, já se fala até demais esse cara, deixa pra lá. A gente está dependendo de plataformas de streaming que a gente sabe que fazem jogo também, eles não entregam igual o nosso conteúdo por aí, eles não oferecem igual todas as coisas, não é simplesmente uma questão, como eles gostam de dizer, a meritocracia, quem gosta do lado B vai lá e ouve, então se o outro lá tem mais ouvintes é porque tem mais gente que gosta do outro. Quem dera fosse essa matemática, e a gente visse que a gente é pequeno, né, a partir de uma coisa como essa, mas o jogo é sujo. O jogo é sujo em todos os lugares, cara. A gente está vendo de novo o dono da nossa rede preferida, ou pelo menos a que a gente mais usa, o cara entrando de cabeça, não assim naquele apoio, tipo assim, olha, ele está ao lado da mega corporação, ele está ao lado do grande dinheiro. Não, ele está ao lado da conspiração mais ridícula do mundo que espalha para enganar a trouxa em WhatsApp, meu. Ele vem dizer agora que um ministro matou o outro para poder assumir o lugar para instaurar o comunismo, não sei o quê. E aí se ele tivesse, né, 3 informações a mais, ele ia estar tirando os poucos cabelos que ainda tem, né, percebendo que o que ele está chamando de ditador comunista, né, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus. Então, assim, para não ficar só com notícia ruim, eu tenho certeza absoluta, que vários episódios do Lado B, por exemplo, já bateram forte em gente, e já bateram, e já mudaram muita coisa, e a gente fala assim, vira casacas, o Lado B, a gente gosta de falar para os nossos, né, os outros lá não nos ouvem. Um que eu não sei se é possível já hoje em dia, né, a gente conseguir mudar certas cabeças e colocar certos, né, pequenos pontos de debate, né, para certas pessoas. Mas que tem gente que nos ouve de todas as esferas, né, com certeza mais que gosta e mais que está sedento por o que a gente traz, eu não tenho dúvida. Mas que tem gente que ouve de todas as esferas, e tem gente da nossa esfera, ou do nosso lado, ou que pelo menos, né, olha para o nosso lado do horizonte, que com certeza já ganhou de nós, de vocês, já ganhou algum alento, já ganhou algum pique a mais, já ganhou alguma coisa. Então eu queria perguntar para vocês, né, fazer um programa como os que a gente faz aí, como os que o Lado B faz,
fazer um programa pra gente que quer resistir a tudo isso, pra gente que quer lutar ainda. A gente ainda acredita nessas coisas aí, cara, senão a gente não tava aqui, né? Como é que a gente pode pensar e estruturar isso? Porque quem está nos ouvindo pensa assim, porra, né, não pode ser só um muro das lamentações. Não, ao contrário, cara, tem muita coisa boa. Eu acho que a gente aqui construiu muita coisa boa também. A gente incentivou muita coisa boa. E às vezes o cara que pensa parecido, ele não pensa 100% parecido, é óbvio que não, e não precisa também, mas ele tem algumas ideias e algumas coisas que ele não achava ser possível. Eu acredito que muita gente ouviu coisas que a gente já falou e passou a acreditar, e passou a dar alguns passos mais veementes para alguma direção. Então, como é que a gente faz a resistência? Inclusive se manter vivo, né? Literalmente, gente, assim, esses dias eu estava falando sobre o isolamento e citei alguma coisa que eu fiz, eu falei, pô, foi engraçado. Aí eu parei assim, segundo depois, eu falei, não foi engraçado. Hoje eu rio, mas na época a gente passou por uma pandemia global, gente, de proporções nunca antes vistas, pelo menos não no mundo moderno. Ela foi diretamente massificada e fortalecida pelo governo vigente. E literalmente teve gente que morreu por causa disso, né? Então, amigos nossos, parentes, a gente está aqui vivo, sobrevivendo, tendo sobrevivido à pandemia no governo Bolsonaro, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Quando a gente fala sobre sobreviver, é muito ruim, né? A gente que é de esquerda tá sempre sobrevivendo, né? Tá resistindo. O Alcísio falava muito isso. Pô, eu não aguento mais só resistir e tal. Mal sabia ele do que vinha depois. Mas assim, a gente literalmente sobreviveu, porque alguns dos nossos não sobreviveram. Sabe? A gente perdeu amigos que foram convidados do lado B, por exemplo. Literalmente. Né? Morreu gente que estava militando com a gente na comunicação. Morreu gente que estava militando com a gente nos movimentos, nos partidos, né? Sem contar os nossos familiares, amigos e tudo mais. Por ordem direta do governo vigente no Brasil, que poderia ter salvado 1.000, 2.000, 3.000, 100.000, 200.000 vidas se tivesse colocado a máscara, se falasse a favor da vacina, se tivesse falado, pessoal, fica um pouquinho em casa aí, vamos esperar. Né? E isso vem diretamente ao que a minha fala anterior sobre como é que a gente ganhou a eleição de 2022. A gente só ganhou a eleição de 2022 porque a gente precisou passar pela pandemia mais mortal dos últimos 100 anos com o Jair Bolsonaro na presidência. O que fez pessoas que não ligavam muito para o discurso dele contra homossexuais, contra negros, contra mulheres, discursos que reforçam os estereótipos e o preconceito e matam pessoas, porque começou a morrer todo mundo. Aí o vírus não viu diferença de gênero, né, de orientação sexual, de cor ou raça, embora tenha visto também, mas esse é um outro papo. Acabou disseminando a morte, ou a política de morte, para todo mundo. Então a gente conseguiu lá 1% a mais de votos, porque eu vivi isso aqui na classe média, acho que todo mundo que é de classe média suburbana, classe média, enfim, média mesmo, trabalhador e tal, percebeu isso. Eu vivi isso. Muita gente que estava fechada no bolsonarismo até a pandemia, e que na pandemia falou, nossa, esse cara é isso, caraca, cara, tu tinha razão. Pô, esse cara é um animal, esse cara é um babaca e tal. E aí taparam o nariz e votaram no Lula em 2022. Então, assim, o lado. Eu me emocionei muito, eu chorei muito na festa da eleição do Lula, aqui na Cinelândia. Eu até me arrependi de falar, porque eu encontrei um camarada, ouvinte, nunca tinha visto na vida, não lembro nem o nome dele, estava já meio chapado também. Ele me abraçou, eu encontrei vários ouvintes, mas ele me abraçou, acho que ele estava com a namorada, com uma amiga, não lembro. E ela me abraçou também, e eles falaram assim, cara, essa vitória é de vocês. Essa vitória também é de vocês. Sem modéstia nenhuma. Se a gente não vive no Bolsonaro 2, né? Sabe lá em quais circunstâncias, porque a gente ganhou lá a eleição, sabe-se lá como também, pode ter certeza que o vira-casacas, o lado B, enquanto veículos, nós, quanto militantes, temos muita responsabilidade. Então, se nós estamos vivos, eu tenho certeza, já teve relatos de pessoas falando assim, cara, eu ouvi o lado B, eu entendo, por exemplo, porque eu estou desempregado. Porque eu achava que era culpa minha, eu era um merda. Mas não, economia, capitalismo, etc, etc. A gente já teve relatos disso. Já teve relatos de pessoas que falaram assim, pô, eu estava em depressão e ouvi vocês
dependendo do assunto, né? Alguns assuntos davam mais tristeza, mas assim, dependendo do assunto, me aliviava, vocês me ajudaram, né? Isso serve pro lado V e serve pro Vira Casacas também, porque é isso, e só faz sentido pra gente, a militância, o que a gente quer fazer, o mundo que a gente quer, o tópico que a gente caminha para tentar sempre melhorar um pouquinho, só faz sentido se a gente estiver junto, né? E eu até faço aqui tenho feito bastante essa autocrítica, né? Muito por causa que a gente não tem tempo, não tem braço para fazer isso, mas eu gostaria de estar mais perto do Vira Casacas, e mais perto de outros produtores de conteúdo de esquerda, porque o que a gente faz só faz sentido se a gente fizer junto, brother. Não faz sentido você falar de uma coisa e eu falar da mesma coisa e a gente falar para públicos, sei lá, separados, a gente não conversar, a gente não interagir de alguma forma, a gente não se ler, não se ouvir, não se fortalecer, sabe? Não faz sentido, porque a gente tá remando para lugares o mesmo lugar, mas em baias diferentes. Então está sendo muito mais difícil do que se a gente estivesse no mesmo barco, né? Então eu tenho feito muito essa reflexão, espero que isso mude nos próximos anos, porque a gente vai precisar, ainda não, como eu falei, ainda não passou, acho que ainda vem um rebote de onda fascista aí que a gente vai precisar estar junto. Então acho que esse é o nosso papel também, cara. Esse é o nosso papel de estar junto com os nossos ouvintes, que são pessoas que acreditam na mesma coisa que a gente. Via de regra, os que têm dúvida, também já teve relato de gente que assim, eu não concordo com o que vocês falam não, mas eu gosto de ouvir vocês, né? O Fagner mesmo tem um relato que eu acho maravilhoso, que é quando o Boechat morreu, um camarada começou a ouvir o lado B porque eu gostava de ouvir o Fagner puto, porque ele sentia falta do Boechat puto. Sendo que, tipo assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O Boechat é muito mais genérico, né? Muito mais aquela coisa do político não presta e tal. E o Fagner com um discurso muito mais, né, refinado, mas ele é muito emotivo, né, muito passional, o Fagner é conhecido por isso. Então o cara começou, não, agora eu tô ouvindo o lado B, eu vou trabalhar ouvindo o lado B, porque o Fagner pistola lá igual o Boechat, né? A estética, né, também é importante. Então, assim, a gente faz o nosso trabalho, né? E eu acho que a gente precisa estar mais junto, mais unido, para poder fazer o trabalho andar junto, porque só faz sentido se for assim. Vou antes de deixar o Fagner falar e também contar, né, talvez, né, a versão oficial da história aí, do Boechat. Eu queria dizer, Caio, que, cara, é muito louco o poder que a gente não sabe que tem, né, ainda que pareça pequeno. E eu sempre dou esse exemplo, né, cara, o exemplo dos meus pais, que em 2018 estavam naquela maré, né, da camisa da seleção, né, até pela questão de... Era um momento em que eles congregavam com os seus, né, com a galera da sua idade, com a galera da sua galera, né, e ao longo da pandemia, né, e ao longo principalmente desses últimos anos e das questões relativas ao que dava para se ver, né, do governo Bolsonaro, se você tiver um mínimo de boa vontade, eles foram mudando completamente e eles voltaram à essência que eles tinham, que é uma essência na qual eu me reconhecia quando menor, né, totalmente. Né, votaram os dois no Lula com muita convicção, como já tinham votado em outra vez, o meu pai extremamente brisolista a vida inteira, né, e começou essa coisa de acreditar. Eu me lembro do dia do jantar, né, que eu fui na casa deles lá, e eles levantaram essa questão de que a Marielle era envolvida com os traficantes e tal. E aí passa para algum tempo depois o meu pai arrumando briga com os amigos, né, dele, sendo chamado de comunista, e a minha mãe com... Até engraçado falar isso, né, cara? A minha mãe se exibindo para as amigas que o filho dela tinha entrevistado o Boulos. Então, cara, existe, velho. Rola essas coisas, sabe? É importante o negócio, velho. O cara que te abraça na Cinelândia dizendo que é tua, tá falando sério, cara. Então, a gente tem sim que se orgulhar e a gente tem que também... Porra, a gente é pequenininho perto de uma galera aí, mas, né? Se a gente não incomodasse de algum jeito, não estariam distribuindo a gente a menos, não estariam fazendo perder seguidores, não estariam promovendo outras coisas e não estariam querendo enfiar água lá abaixo. Então, cara, a gente tem isso aí, cara. A gente tem isso aí conosco. Quem tá nos ouvindo também, véio, tá nessa. Então, porra, sabe? A gente gosta de se diminuir também, né? Um dos truques deles é esse, né, cara? Assim como o diabo faz acreditar que não existe, né? Eles fazem a gente não querer sequer saber o potencial que tem, velho. É isso. A gente tem muito relato, né? A gente já está também nessa estrada, vai fazer 8 anos, né? O lado B vai fazer 8 anos, daqui a 3 meses. Então, muita coisa se perde no tempo. A gente é pequeno,
a gente não tem condição de catalogar tudo que a gente fez para além dos episódios que estão lá, enfim, em todas as plataformas de podcast para quem quiser ouvir, mas a gente não tem a condição de catalogar todas as histórias que a gente já ouviu ao longo desse tempo. E a gente ouviu muita história como essa do Caio, que o Caio contou. Eu vou tentar lembrar uma aqui, uma pelo menos que eu não esqueci, duas, na verdade. Uma de um ouvinte que uma vez entrou em contato com a gente por e-mail, dizendo que o cara que ele era um ultraliberal sem saber, que ele era eleitor do Novo, e blá, 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 e que um dia ele caiu lá no lado B, não lembro exatamente por qual motivo ele caiu no lado B, começou a ouvir e falou, cara, peraí, acho que o que esses caras estão falando está mais certo do que eu penso a vida toda, está mais certo do que eu já ouvi na televisão a vida toda. E aí o cara mudou, enfim, se coloca radicalmente contra, né, enfim, qualquer tipo de opressão, qualquer tipo de governo de extrema-direita. E eu, particularmente, tenho um caso que, para mim, é um motivo de orgulho muito grande, assim, que eu tenho um amigo de infância, que ele hoje, inclusive, ele é muito mais gaúcho do que carioca, inclusive, porque ele se mudou para o Rio Grande do Sul com 18 anos, ele passou no concurso de nível médio na época da Petrobras e foi trabalhar no interior, foi morar em Rio Grande, então, e hoje já está com mais de 40, então ele tem mais tempo de vida vivendo no sul do Brasil do que no Rio de Janeiro. E aí, enfim, ele virou funcionário da Petrobras e aquele negócio dentro da Petrobras ele passou para a universidade, fez engenharia, então ele tinha, assim, em 2016, ele tinha aquela cabeça de engenheiro mesmo, assim, né? Aquela coisa meio cartesiana, ou é certo ou errado, né? Não existe nuance, não existe contexto, não existe discussão. E naquele momento ali do golpe Dilma Rousseff, ele era um antipetista clássico, assim, mesmo sendo funcionário da maior empresa pública do Brasil, muito bem remunerado, num cargo bacana de engenheiro, já no concurso, né, de nível superior. Ele, dentro da empresa, fez o concurso de nível superior, chegou num momento que ele foi morar na China, a Petrobras bancou ele ir para a China trabalhar lá, ficou um ano e pouco, quase 2 anos lá na China trabalhando e tal. Esse momento da China já foi depois do golpe. Mas eu lembro que no golpe ele era o antipetista clássico, assim, o antipetista clássico que defendia o golpe a todo custo, assim, que ridicularizava Dilma Rousseff na rede social dia sim, dia também, chamava de burra e etc. e tal. E a gente tinha, assim, discussões muito pequenas, assim. Eu só via as postagens dele na época e o lado B ainda não existia. E a gente só via a postagem dele na época, e eu falava, fulano, não vou dar o nome dele não, porque eu não quero que o cara seja perseguido, né? Tem dessas coisas, mas ele fala, fulano, vai piorar, meu irmão. Pensa bem no que você está escrevendo, pensa bem no que você está falando sobre o governo, porque se o governo cair, vai piorar para o teu lado, hein? Não vai piorar para todo mundo, não. Eu era muito direto assim no discurso, eu falava com ele, vai piorar para você, meu irmão. Você, enquanto funcionário da Petrobras, esses caras vão querer vender a Petrobras, entendeu? Você vai se fuder, entendeu? E ele não acreditava. E aí, um belo dia, a gente ficou um tempo sem se falar, eu não lembro exatamente se por esse contexto, mas a gente ficou um tempo sem se falar, e aí o lado B começou e tal, e aí um belo dia ele me mandou mensagem, eu acho, no WhatsApp, falou, porra, cara, tava ouvindo o teu podcast e tal, e porra, muito maneiro, não sei o que, blá, blá, blá. Aí, depois disso que ele foi mandado para a China, trabalhou, aí ele viu o comunismo chinês de perto, ficou ultra maravilhado com o que viu lá na China, voltou para o Brasil e hoje ele é um ouvinte do lado B dos maiores fãs assim, que a gente tem. E o cara é meu amigo de infância, a gente se vê muito pouco, porque ele, né, mora distante, mas a gente se fala hoje com muito mais frequência do que alguns anos atrás. E ele é um dos fãs, eu diria que um dos fãs número 1 do programa. Assim, é o tipo de cara que ouve as entrevistas e fala que anota o que o convidado fala. Cara, fiz um relatório aqui da entrevista que vocês fizeram, muito legal isso aqui que fulano de tal falou. Ele é o tipo do cara que, por ser engenheiro, né, a gente quando leva convidado que traz muito dado, né, dado de política pública e tal, ele se debruça sobre os dados que o convidado leva para o programa, procura o relatório X para estudar o relatório,
para poder entender aqueles números ali, o que quer dizer, né? Tem a cabeça de planilha de engenheiro mesmo. É o cara que indica convidado. Cara, eu estava vendo não sei o que, ele depois que saiu do Rio Grande do Sul, ele foi morar em Santa Catarina. Hoje ele mora em Itajaí. E aí ele falou, cara, vocês têm que entrevistar o candidato ao governo do estado aqui, esse Paulinho não pode ganhar. É Paulinho, acho que é o governador de Santa Catarina, né? Não é? Jorginho, né? Esse Jorginho não pode ganhar de jeito nenhum, vocês têm que entrevistar o cara do PT, que eu também não lembro o nome. Então, assim, a gente criou uma comunidade. Além dessa, né, dessa pessoa específica que eu estou falando, a gente tem uma comunidade de ouvintes, né? Caio pode falar até melhor do que eu. Assim. E os nossos convidados também, né, Fagner? Tem relato de escritor que falou assim, cara, quero ir pro lado B, porque eu sei que a mídia tradicional não vai me dar espaço, escritor grande, best-seller, assim, né, Fagner? Cara que já escreveu, porra, e falou assim, pô, me chama aí porque eu tô divulgando meu livro e eles vão dar notinha e eu quero falar do meu livro e eu sei que a gente tem uma comunidade, como eu sei que é o Vira também, porque se for pegar, assim, a convergência de ouvintes deve ser, sei lá, 80%. Quem ouve o lado B ouve o Vira, quem ouve o Vira ouve o lado B, difícil fugir disso. Mas a gente tem essa coisa da comunidade das pessoas, da responsabilidade também, né? Então, se a gente indica alguma coisa, como tem aí um momento de dica cultural e tal, as pessoas vão atrás, muita gente vai atrás. Então, quando a gente fala de alguém, fala de alguma coisa, a gente tem um público muito fiel, que é um pouco do que o tal mercado, né, dos influenciadores, chamado de micro-influenciadores, pequeno influenciadores, também pede, né? Ou seja, tá, tudo bem, você tem 150 mil seguidores, mas quantos efetivamente vão consumir o que você pede e tal. Isso vale para a gente também de alguma forma. Isso se aplica também, não em termos financeiros só, né? Para a gente também não é só isso, em termos de responsabilidade mesmo, porque é muito sério o que a gente faz quando leva alguém no programa, qual convidado a gente vai levar, qual tema a gente vai falar, que ponto de vista a gente vai dar, que opiniões a gente vai dar, porque a gente tem muita responsabilidade nisso, como você falou, né, Divan? Assim, as pessoas nos ouvem, é um público muito fiel, que não abre mão da gente, assim, de estar perto assim, do que a gente faz, e que precisa ouvir a gente, mesmo para discordar, mas precisa sentir que a gente está sendo honesto com a gente está sendo honesto com o que a gente pensa, né? Há uma coerência no que a gente fala e no que a gente pensa e tal. Então também é uma responsabilidade grande, né? Embora a gente seja pequeno em termos quantitativos em comparação aí com os grandes canais, as grandes emissoras e tal, a gente tem muita responsabilidade porque as pessoas levam muito a sério o que a gente faz, né? Então isso também nos orgulha, nos deixa também, acende o alerta, né, de responsabilidade, do que a gente tem que ser. Então tem esses dois lados aí, e que eu acredito que a gente, né, o lado B e o Vira Casacas, é bem parecido nesse sentido, né? Porra, eu vou dizer uma coisa, alguns dos melhores programas de podcast que eu já ouvi na vida foram do lado B do Rio. E eu não sei se esse, no caso, dentre os vários possíveis, né, Caio, eu não sei se esse é o escritor que tu mencionava, mas nas vezes que o Mário Magalhães foi no lado B, foi absolutamente genial. É ele mesmo. Esse cara é genial, esse cara é completamente genial, né? É absurdo, né, ele escrevendo, a lucidez dele, a qualidade do que ele escreve, né? Ô, Divan, a biografia do Marighella, puta que pariu, né? Então, quando a gente chamou o Mário, só para explicar rapidamente, foi na biografia do Marighella. E a biografia do Marighella já era um best-seller, né? Quando a gente chamou em 2019, na época estava para lançar o filme e tal. Só que teve, se eu não me engano, acho que estava fora de reimpressão, alguma coisa assim, ia reimprimir e tal. E aí ele falou que viu muita gente pedindo para fazer de novo, para lançar nova edição, alguma coisa assim. E aí ele foi lançar o 2018, o livro dele, a biografia de 2018, ele falou, cara, a Folha não vai me dar o espaço que eu quero, não vai dar uma entrevista de contracapa para falar do livro e tal. Tem como ir pro lado B, o Mário Magalhães para mim é uma referência do jornalismo, sempre foi, eu sempre li ele e tal, um cara maravilhoso, um cara de bom trato, Mário, deixa eu brincar que é meu pai, cara, o Mário é sensacional. Então teve esse exemplo do Cid, né, Fagner? O exemplo do Cid Benjamin é ótimo, porque a gente entrevistou o Cid e o nosso programa, né, no começo era muito despojado, né? Ainda é, né? A gente não abre mão do humor quando a gente consegue rir de alguma coisa, nem sempre a gente consegue.
E o Cid Benjamin, cara, saiu falando, cara, vocês têm uma pegada que me lembra muito Pasquim. A gente, cara, como assim, velho? Tipo, o cara tá dizendo que a gente é o Pasquim, tipo, obviamente a gente sabe que a gente não é o Milor, não é o Ziraldo, mas assim, o que ele quis dizer, né, era a coisa do humor e da política ao mesmo tempo e tal. Então, assim, pô, isso pra gente é um elogio tremendo, né? Eu lembro que quando o Fagner falou disso, eu falei, cara, o cara falar disso, né, Fagner, do Cid também é muito legal. Não, isso aí foi um dos maiores elogios que a gente já recebeu na vida, né? Se comparado com o Pasquim, é foda. E por uma figura como o Cid Benjamin, que enfim, nada mais é do que um herói, né? Um dos heróis sobreviventes do período da ditadura militar. Mas eu ia falar sobre o Mário, assim, se o Divan usou o Mário aí como exemplo. Além de tudo, cara, Divan, não sei se você o conhece pessoalmente, o Mário, além de escrever da maneira magistral como escreve, o sujeito que é o fino da bossa. Assim, um lorde. Poucas vezes conheci alguém tão elegante e tão... eu diria que ele é o Paulinho da Viola do jornalismo. Assim. Ele é um cara super elegante e que, tipo, um contador de histórias incorrigível. Sim. Quanto há pouco tempo, coisa de uns 3, 4 meses, eu encontrei com ele na rua, por acaso, trabalho no centro do Rio, ele também trabalha no centro do Rio, e a gente se encontrou ali na hora do almoço, ali, Avenida Rio Branco, e aí o assunto começou ele falando comigo que ele me viu de uma foto minha, que eu tinha viajado para a Amazônia, não sei o quê, aí ele começou a falar sobre o assunto. Eu falei, não, eu tive na Amazônia, não sei o quê, antes de ir para a Amazônia eu fui a Mossoró, tive no Nordeste. Aí, cara, quando eu falei que eu tinha ido a Mossoró, ele emendou que a gente, assim, era minha hora de almoço, eu estava indo comprar um negócio para depois almoçar e voltar para o trabalho. Eu perdi completamente a minha hora do almoço, porque ele ficou 1 hora fazendo digressão sobre Mossoró, que a mulher dele é de Mossoró e o pai da mulher dele lutou na época, lá nos anos 30 ou 40, em alguma das revoluções que aconteceram no Brasil, tentativas de revoluções que aconteceram. É uma figura assim, que inclusive vale, o Vira Casacas também tem que buscar e entrevistar. Ele tá, a última vez que eu estive com ele estava trabalhando na biografia do Carlos Lacerda, que também é uma outra figura das mais controversas e instigantes da história brasileira, da política brasileira, e o Mário está trabalhando nessa biografia, que não tem previsão de lançamento ainda, segundo ele me falou nessa última vez que a gente se encontrou, ele falou, Fagner, o negócio está andando, mas ainda está bem no começo. O Marighella levou 5 anos para ser escrito, né? Então, eu imagino que essa biografia do Carlos Lacerda também vai levar muito tempo, mas ele está trabalhando nisso, e é um cara para vocês terem no radar, assim. Não, o Mário era pra estar toda semana em algum lugar falando de política e de história, mas ele não gosta, assim, se você chama ele assim, Mário, vamos falar sobre aqui, analisar de conjuntura, ele, não sou um pesquisador da área, ele realmente é um lorde, a figura, e assim como o Mário, houve vários convidados e convidadas, né, ao longo do lado B, que a gente fez essa ponte, né, se não virou amigo e tudo mais, faz uma ponte muito legal, e é isso, assim, pra gente também é uma recompensa, né, você ter bons convidados, militantes que a gente confia, pesquisadores e tal, que usam o lado B como uma ponte. Pois é, cara, tem uns caras aí que eu não consigo acreditar que eu já conversei com eles, já troquei mensagem, já entrevistei, né, olha só, entrevistei, né, cara. Cara, eu entrevistei o Wagner Moura, Divan. Porra, fora eu não consigo, isso, né, eu fico, cara, eu entrevistei o Wagner Moura. Infelizmente foi virtual, mas assim, eu entrevistei o Wagner Moura e até hoje fico, cara, como assim? Tipo, tá louco. E eu entrevistei no programa que eu criei, né, que eu ajudei a criar, com a pauta que eu criei, né, que eu ajudei a fazer, né? Não é que o caderno de cultura de algum grande veículo me mandou lá não, né? Isso é bacana, isso é bonito, isso é recompensador. Porra, e aí eu queria já encaminhar para o nosso final aqui, só lembrando, né, dessa figura que eu acabei também conhecendo. Tu vê só, né, cara, eu já falei isso para vocês, eu fui um dos que conheceu Marielle quando ela morreu e conheci através do lado B do Rio, né. É triste isso aí, né, cara, a gente conhece tanto merda aí, a gente conhece tanta gente ruim, a gente conhece tanta coisa, pessoa que fica famoso por ser estúpido,
E, Marielle, eu conheci o seu trabalho fantástico e toda, né, a sua luta a partir do programa de vocês, falando da morte dela, né? Mas também tem coisa boa, né, cara? Foi no Lado B do Rio que eu conheci, que eu fiquei sabendo da existência, né, e do trabalho do Luiz Simas, cara. Que é, porra, não tem palavras pra esse cara. O que esse cara escreve, o que esse cara fala, né? O axé que ele manda, assim, em tudo que ele fala. Até quando ele vai falar mal de alguma coisa, assim, tu vê que tá num outro nível, tá num outro naipe, cara. E aí no Lado B, ele volta e meia reaparece, né? Esse é nosso padrinho, né? Ele é nosso padrinho. Tá louco, cara, tá louco. A gente confiou nele quando ele só bombava com muitos textões no Facebook ainda. Não era um homem global. E a gente já gostava dele, né? Ele já era um pensador muito, muito legal. E ele confiou na gente, porque a gente tinha, sei lá, 4 programas quando ele foi a primeira vez. E desde então já voltou várias vezes e tal, e virou essa celebridade aí. Quando ele vai lá, cara, é a minha alegria da semana, quando ele vai falar com você. E é um amigo, né? Esse também a gente encontra muito em off, toma uma cervejinha. Eu já fico honrado porque ele me segue e às vezes eu troco uma ideia, ele responde. Tá? Pra mim já é uma honra isso aí, né, cara? Mas a gente não vai acabar entrando em outros assuntos aqui, porque nossos convidados aqui de hoje, eles têm horário, já me avisaram. A gente não pode fazer 2 podcasts em um, porque se eu quisesse soltar um assunto aqui, ia render mais umas 4 horas de conversa entre a gente. Eu só vou deixar uma pontinha, vou deixar uma alfinetada aqui, que é para eventualmente nossos convidados retornarem aqui, né? Agora que escancararam, a gente já trocava muita ideia, mas agora a porta está mais do que aberta aí. Qualquer dia a gente vem aqui para conversar, Caio, né? Por que na nossa escola lá, né, vira palco de comício de uma certa galera aí, né? Mas deixa quieto isso aí. Olha, né? A resposta é mais óbvia do que parece. A resposta, né? A resposta tá aí, né? Tá soprando com o vento, né? Como diria o outro lá de cima, né? Mas então... Eu diria que a resposta é porque a mocidade é a cara do Brasil, já diz o São. A cara do Brasil de 2018. Olha aí. Eu não estava citando nomes, eu não estava querendo complicar a situação. O Fagner está numa posição tranquila, né? Porque além de, né, nesse ponto, ele não viver esses problemas, né? Bem pelo contrário, né? É um festival de escolhas quanto a coisas boas ali, né? Chega a ter excesso até. Além de tudo, é um cara que ainda, né, ainda é o campeão da América aí, por enquanto, né? Então tá aí, tá num outro patamar, outra moral. Tá feliz da vida, tá feliz da vida. Outro patamar é meio complicado. Aí não. Aí não é. Mas vamos lá, isso aqui foi só então a tardia, lamentavelmente tardia, mas foi só a primeira vez que essas duas feras estiveram aqui. O Vira tá com o Lado B tá com a gente também. E agora eu vou encaminhar o momento aquele das nossas dicas culturais, que os nossos convidados vão deixar alguma coisinha aí. Repito, pode ter sempre a ver com o episódio, com os temas discutidos, pode não ter nada a ver, porque a gente quer, às vezes, também partir para o outro lado, dar uma anestesia, fazer um alongamento ali, né? Enfim, os nossos momentos aqui de dicas culturais são sempre um oferecimento de O Artesão, pizzas artesanais pré-assadas. Você banca o chefe na sua casa. Ao invés de comprar aquela pizza mequetrefe lá, né, com gosto de nada, compre a pizza do Artesão, que é pizza de gabarito, mas é para você fazer em casa, cara. E o Artesão tem pizza salgada, pizza doce, tem os toppings que eles usam lá, tem doce de leite, tem café do Artesão para vender, tem as geleias salgadas, vai com tudo o Artesão. Mas os nossos amigos aqui, infelizmente, né, eles não podem pedir o Artesão, porque o Artesão ainda... Fico com água na boca vendo nas redes sociais, hein? Olha Fico aí, ó. com água na boca vendo. Mas isso aí é o normal, né, cara? Eu ia convidar, então, quem não está em Porto Alegre, região metropolitana, ou Criciúma, Santa Catarina, quem não está aí pode olhar e ficar com água na boca também, né? E vamos torcer pro Artesão subir, né? Tem gente que fala que vai cantar para subir lá, né? Não, a gente vai torcer pro Artesão subir literalmente no mapa aí, né? E chegar em outros lugares. Então, se você avisar que você é ouvinte do Vira Casacas ou do Lado B, né? Você não paga a teleentrega. Quem vai pagar é o Felipe Abal, né? Então, para o Artesão aqui, a gente inaugura o nosso momento das dicas culturais. Eu vou começar... Até para dar um tempinho aí para os nossos convidados aí, de repente querem dar uma penteada, dar uma polida em alguma dica aí. E eu vou dar uma dica bem simples, né? E olha que safadeza, eu vou dar uma dica que, inclusive, quem me empurrou foi o aplicativo aquele, né? Da bola verde, aquele das músicas, que às vezes ele nos empurra para trás, às vezes nos esconde, né? Às vezes ele nos tira aí das listas, né? Os números não fecham com os dos outros, é uma coisa muito engraçada, é um aplicativo muito ingrato.
Mas às vezes ele acerta, cara. E ele me recomendou essa semana o fato de que faz 30 anos do disco Smash, do Offspring, que não é o primeiro disco da banda, mas é o que catapultou eles pra fama. E eu ouço esse disco, cara, eu basicamente sou teletransportado pro momento em que eu tinha 15 anos aí, e a minha grande preocupação, né, era andar de skate, né, com bermuda larga, né, e com um gorrinho de lã na cabeça, né, com correntinha, né, segurando a carteira e se achando muito do mal, né, o Offspring, né, o punk rock, eu, 15 anos de idade, olha só o punk rock, né, mas, cara, um disco muito bacana, um rockzinho bem marcado naquela época, né, bem datado, o cara ouve, o cara saca, né, porra, mas assim, um disco muito divertido, me lembra muita coisa boa da minha tenra infância, né, e eu vou dizer que eu fiquei até orgulhoso com o Fagner sendo gentil, dizendo assim, o Gabriel aí, não sei se já tá nessa faixa aí dos 40, aqui, olha, eu já estou exatamente na metade ali para ir pro próximo estágio, tá? Então faz 30 anos que eu tinha 15 anos, né? E eu tava lá ouvindo o Offspring, então me diverti, baixei de novo o disco essa semana, fiquei ouvindo de novo aí, né? Crianças e adolescentes desmiolados, né? Quem de vocês aí quer começar mandando uma dica aí? Pode ser filme, livro, série, música, teatro, qualquer coisa que quiser aí. Lugar onde comer pipoca. Eu posso começar que, coincidentemente, você terminou o programa para falando da Mocidade, de escola de samba, e eu já tinha separado aqui a minha dica cultural sobre isso, né? A série documental Enredos da Liberdade, O Grito do Samba pela Democracia, tá no aplicativo Globoplay. Eu não sei aí qual assinatura que permite, né? Porque tem diferença de assinatura. Enfim, se você tiver aí outras formas de assistir, eu indico bastante, porque tem muito a ver com o lado B, tem muito a ver com a gente, contando as histórias de alguns dos enredos, né? Da década de 80, combativos, né? Seja combativos à ditadura, ainda no período da ditadura militar, né, naquela saída, seja posteriormente a saída também com enredos bastante combativos. E casa um pouco aí com Vale o Escrito, né, que foi a série documental do Jogo do Bicho, que bombou aí, que foi um sucesso, tal, que é uma loucura, conta a loucura do Rio de Janeiro, e acaba, evidentemente, esbarrando, não, né, acaba incluindo as escolas de samba, né, na realidade, porque está na realidade do Jogo do Bicho. E esse Enredo da Liberdade complementa um pouco, porque mostra um pouco do outro lado, né? Vamos botar assim, né? Da dicotomia bom e ruim. Mostra o lado combativo mesmo, que as escolas de samba podem ter, né? Como toda instituição cultural pode ter. É bom, é leve, é legal, você vê as pessoas conversando sobre, ouve um sambinha, conhece as histórias. Uma intelectualidade negra muito forte, que eu achei muito legal também. Então, a minha dica é essa, e aí, curiosamente, né, a mocidade é muito forte aí no Rio Grande do Sul, né? Tem essa coisa da mocidade no Sul, não tem a mocidade na série, mas tem outras escolas de samba. Sei que também a galera do Sul gosta muito de escola de samba aqui do Rio, então fica essa dica aí. Maravilha, maravilha de dica aí, já está mais do que anotado. Fagner, o que nós temos aí na Berlinda? Eu vou dar 2 dicas aí, mas antes eu quero só fazer uma palavrinha sobre a mocidade, tá? Fiz a piada. Lá vem ele, lá ele. Não, fiz a piada, cara, mas eu adoro a mocidade, tá? Eu adoro de verdade mesmo, assim, todo mundo me segue, sabe que eu sou Portela, mas eu adoro a mocidade. Então, a minha dica vai um pouco, mais ou menos na linha do Caio, mas são 2, na verdade. Uma dica de leitura e uma dica de série. Vou começar pela série. Essa semana eu assisti, a gente está falando aí de 40 anos, a gente que já tem 40 anos, ou um pouco mais, assisti uma série que me tocou profundamente por conta da memória afetiva, né? Não porque... É isso mesmo, assim, a memória afetiva, né? Me lembrou a minha infância, me lembrou a relação que eu tinha com a minha família, na minha casa, as músicas que a gente ouvia aqui, tal, que é a série Sullivan e Massadas, também do Globoplay, né, que mostra a carreira, né, como Sullivan e Massadas se tornaram os 2 maiores hitmakers do Brasil. E aí tem muito de anos 80 ali naquilo, né, todos aqueles sucessos nas vozes de dezenas de artistas, Roberto Carlos, do Fagner, da Alcione, da Sandra de Sá, do Roupa Nova, enfim, de vários artistas.
E, pô, é uma série muito bacana que me transportou, assim, para a minha infância, porque, pô, as músicas que tocaram eram músicas de quando eu era criança, né? A própria Xuxa, né? Trem da Alegria, entre outros, tudo tinha Sullivan e Massadas por trás. E foi muito bacana de assistir, assim, foi um entretenimento, uma noite que eu emburaquei assim, 5 episódios de cara, relembrando aqueles clássicos da música popular brasileira. E é impressionante, assim, que eu sempre me impressiono muito como a música brasileira é rica. Eu acho que assim, a gente tem algumas expressões que são fabulosas enquanto país, assim, música, literatura, o futebol, o carnaval, entre outras coisas, a gente tem tudo isso, mas a música é um negócio que, de fato, me chama muita atenção do quanto o Brasil é um país poderoso. Assim. O Brasil é um país que poderia ser muito maior do que é, em várias vertentes, e acho que a música é uma prova disso. Assim. Tem um determinado momento que as principais estrelas da série ali eram Tim Maia e Gal Costa cantando em dueto. E assim, uma música de Sullivan e Massadas. E um país que tem Tim Maia e Gal Costa cantando em dueto só pode ser um grande país. Assim. Nenhum país merda tem 2 artistas desse quilate. Assim. É inacreditável o quanto o próprio país se sabota. E eu acho que a música é muito uma expressão que prova isso. Então fica a minha primeira dica. E a segunda dica é um livro para quem quer conhecer um pouco mais sobre o submundo do Rio de Janeiro. Os ouvintes que são do Vira e que não moram no Rio, ou que só sabem do Rio mediante os telejornais, mas sem nenhum aprofundamento, cabe ler o livro do meu camarada de arquibancada, inclusive, e camarada de jornalismo, que é o Rafael Soares, um puta repórter, um dos maiores repórteres que o Brasil tem, Jornal O Globo, do Extra, um livro chamado Milicianos. Né? É um livro que mostra muito sobre esse submundo do Rio de Janeiro, esse submundo que envolve polícia, envolve política, envolve jogo do bicho, envolve tráfico de drogas, mas envolve, sobretudo, polícia, né? Envolve, sobretudo, o Estado brasileiro, enquanto uma instituição do Estado brasileiro, enquanto promotora de violação de direitos, promotora das maiores atrocidades que a gente pode ter notícia. Assim, a minha dica é para que, se a pessoa que for ler o livro e for carioca, for morar no Rio de Janeiro, a minha dica é que não leia na hora de dormir, porque tudo muito próximo. O livro ele cita nomes muito conhecidos, cita ruas muito conhecidas. Então, a gente que vive no Rio está muito habituado a passar nos lugares e que são citados no livro, a ouvir nome de pessoas que ou estão vivas ou já morreram, mas que são muito presentes no imaginário do carioca. Então, assim, não lê antes de dormir. Eu comecei a ler o livro antes de dormir. As 3 primeiras noites que eu comecei a ler foram antes de dormir, e eu não consegui dormir, eu demorei muito para dormir, porque isso, ficou muito presente na minha memória os nomes das ruas, as histórias, as pessoas envolvidas, e não foi uma experiência legal. Mas se você trabalha e sai de casa, pega o transporte público, é uma leitura bacana para você conhecer um pouco sobre esse submundo, para poder tentar entender como o Rio de Janeiro é um lugar complexo, é um lugar paradoxal, e aí você vai ler no metrô, vai ler no ônibus e tal, no dia depois você vai trabalhar o dia inteiro, e no fim da noite você vai esquecer o que você leu, você vai se chocar com o que leu, mas no fim da noite você já esqueceu. Então, é um livro, eu diria que é uma leitura das mais fundamentais assim, da atualidade, para poder entender toda a complexidade que é viver, estar, inclusive, né, militar, seja da forma como for, seja através da militância política, seja através da militância jornalística, para poder entender como é complexo esse lugar que a gente vive aqui. Então fica a dica, o livro é o Milicianos, do Rafael Soares, que é uma grande figura, uma ótima figura para se seguir nas redes sociais, inclusive. Olha aí, mais do que anotado. Gente amiga, última informação aqui, recebo por mensagem, ele que não pôde estar aqui hoje, mas manda um abraço fortíssimo para você, senhor Felipe Abal, meu chefe aqui, tá registrado. Ele foi comprar cigarro e nunca mais voltou, né? Cara, esse safado tem chance de ter feito isso mesmo, né?
Já disse pra ele, né? Mas tudo bem. Mandou um forte abraço aí. E com isso, a gente se despede por essa semana. Então, essa semana aí vai ser chuva de lado B aí, né? Na nossa internet, porque tem no Vira, vai ter no feed deles lá, vai estar cheio de coisa aí pra vocês. Os conteúdos não param. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, Fagner. Tamo na luta aí, tamo firme. Vou dar aquele tchau pros nossos ouvintes, né? Vai vir o Berrante pra tocar a boiada. O Rei do Baião tá descansando, né? Tá junto com a Bal lá, ele tá no mercado com a Bal, né? Não pôde aparecer aqui. E para alguns dos players aí, vai tocar alguns anúncios, né? Porque é aquela coisa, a gente precisa pagar as contas e a gente não tá no bolso aí de uma certa galera, né? Então, muito obrigado, pessoal. Vamos dar um tchau pra galera aí e até semana que vem. Um abraço a todos, valeu. O Fagner é estrela, não dá tchau? Ah, não, pô. Eu tava esperando pra saber se tinha que dar ou não. Não, tchau pra todos. Agora sim, agora podemos encerrar. Agora podemos encerrar. Valeu!